Feche seus olhos, vamos orar pelo eleitor da noite. Pai, nós estamos aqui para agradecer o seu nome, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, por causa de nós, através de nós e apesar de nós. Nós te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós essa noite e que o Senhor toque na vida do reverendo ADI, para que ele possa transmitir a sua palavra, a sua verdade, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa agir com o seu Espírito Santo para mudar e moldar as nossas vidas do teu bel querer. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, boa noite, graça e paz. Alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. E eu estou rindo aqui porque eu tinha feito 80 slides para passar aqui. Depois eu fiquei sabendo, no final da tarde hoje, que era só essa parte que era para eu falar. A parte das igrejas que vieram da reforma. Eu achei que era tudo. 80 slides, mas eu reduzi em 3 aqui, vai ficar bem fácil para a gente aqui. E antes, irmãos, eu queria deixar um livro com alguém aqui, eu não sei com quem não, mas eu vou deixar com o pastor Robson para ele doar para alguém aqui da igreja depois. Aí ele sabe, né, o Espírito Santo vai direcionar ele vai dar esse livro aí. Já deixei um já com o pastor, um com o Júnior, né, ganhei essa camisa maravilhosa também, já vesti, falei, não, vou vestir essa camisa agora. Tirei minha camisa lá dentro, coloquei essa aqui e, por sinal, ficou muito bonita. Eu agradeço aos irmãos aqui o carinho, né? E a gente, de fato, veste a camisa junto com os irmãos aqui. Os irmãos são nossos irmãos em Cristo, parceiros, amigos. A gente tem um carinho muito grande, uma liberdade muito grande aqui com os irmãos. Irmãos, é bom a gente preservar a boa tradição. Na verdade, existe a boa tradição e a má tradição. Qual a diferença da boa tradição e da má tradição, né? Grava isso, anota para você colocar nas suas redes sociais depois, a diferença da boa tradição e da má tradição. A boa tradição é quando nós preservamos a fé viva daqueles que já morreram. Gravou? A boa tradição é quando preservamos a fé viva daqueles que já morreram, daqueles que já se foram. Mas e a má tradição? E a tradição ruim? É quando nós praticamos a fé morta daqueles que ainda estão vivos. É a diferença da boa tradição e da má tradição. Nós preservamos a boa tradição e as boas tradições, inclusive nossas tradições históricas, né? O motivo de nós estarmos aqui, a razão da nossa existência. E me foi confiado aqui a tarefa de falar um pouquinho sobre as igrejas que vieram a partir da Reforma Protestante. E eu vou dispensar aqui esse laser vermelhinho aqui, eu vou tentar acompanhar aqui pelo meu celular, irmãos, e está um pouquinho claro ali, mas eu vou fazer algumas considerações nessa árvore da reforma que nós estamos propondo aqui, nesse apanhado histórico. Na verdade, é um registro cronológico, é um prospecto cronológico das igrejas que vieram a partir da Reforma Protestante, o que não significa dizer que nem todas as igrejas que são catalogadas muitas vezes como cristãs são igrejas reformadas ou são igrejas bíblicas. A gente vai esbarrar muito nesses censos, a gente vai esbarrar muito nesses números aí, como por exemplo, o primeiro quadro aqui, que fala das religiões, né, na população mundial, né, em porcentagem. De cara, os irmãos já perceberam ali, né, onde fala ali das religiões cristãs, esse primeiro quadro que fala da religião cristã, aquela parte em azul ali, eu acho que está um pouquinho apagado ali, mas a gente tem 32,2% da população mundial de cristãos. Desses 32,2%, 50,1% são católicos. Então a gente já começa a divergir, né? Carregam uma nomenclatura cristã, mas eles praticam uma fé diferente da nossa. Então nós já não consideramos esse número aí que é apresentado aqui. Mas ele é mostrado aqui como religião cristã. Segundo lugar, 36,6% da população mundial, aqui desses 32,2%, são protestantes. Quem são os protestantes? Ora, aqueles que vêm da Reforma Protestante. Entretanto, também nesses números aí, nesse número que nós estamos vendo aí, 36,6% de protestantes, nós vamos encontrar outros segmentos religiosos que pendem mais para uma seita do que para uma religião cristã, como, por exemplo, os adventistas e as testemunhas de Jeová, que também são acrescidas, infelizmente, aí, a esse número. E, por último, 13,2% desses 31,2% de cristãos eram considerados aqui os ortodoxos
e outros, né, outros que não são aqui identificados. Abaixo nós temos ali os muçulmanos, 24,1%. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse número, porque é um número significativo. 24,1% de muçulmanos, não daqueles 32,1%, mas da população mundial, são considerados muçulmanos, ok, irmãos? Praticam o Islã, são da religião de Alá. Aí todas as vezes que você vê aqueles conflitos, faixa de Gaza, Hezbollah, Al Jazeera, Al-Qaeda, toda vez que você vê aquelas facções terroristas, elas estão ligadas à religião do Islã. Isso todos nós já sabemos, que não só fazem guerra contra Israel, contra o povo judeu, lá na faixa de Gaza, mas eles militam contra todo e qualquer tipo de religião que se difira, né, que seja diferente do Islã, ok? Então, quando alguém fala assim, os muçulmanos estão atacando os judeus, não, eles atacam a todos, não é só judeus, ok? O objetivo dos muçulmanos não é eliminar somente judeus, somente o povo de Israel, o objetivo deles é converter, né, o mundo em massa à religião islã, usando a força, usando terrorismo, usando morte, usando massacres, e eles vão fazer isso com qualquer religião, independente de qual seja essa religião. Abaixo nós temos ali 15,1%, nós temos os hindus, os da religião hindus, 6,9% budistas, e lá embaixo ali 5,7% são os da religião autóctones. O que é autóctones? São pessoas que praticam religião, que na verdade são religião nativa da sua própria terra. E aí é destacado ali os próprios judeus, né, que por serem judeus, obviamente, em sua maioria, ali é mostrado ali 0,2% de todas as religiões autóctones, na verdade é que os judeus são destacados ali como 0,2%. Por último, irmãos, 16,8%, são aqueles que não têm religião, ou outras religiões que não são também aqui mencionadas, entre eles também aqueles que se dizem ateus, aqueles que se afirmam ateus. Volta lá em cima para mim, lá do lado direito. Isso. Na parte do cristianismo ali, irmãos, como eu falei, nem todos os números que a gente vê, eles são reais, podem ser vistos como reais. Por quê? Claro, na igreja católica do lado de lá, eles vão falar que nós somos os irmãos desviados da fé da verdadeira igreja, precisamos voltar. Eles vão pregar isso o tempo todo e vão falar que os protestantes são os irmãos desviados da fé, desviados da verdadeira igreja. Obrigado, viu, querido? Então, nós vemos ali o termo catolicismo ali na ala do cristianismo, que na verdade se classifica também como uma religião que menciona Cristo, que fala sobre Cristo de alguma forma, que tem algum registro sobre Cristo, então acaba sendo colocado ali como religião cristã. Dentro do cristianismo também era classificado aí a igreja ortodoxa, e abaixo as igrejas paralelas à reforma protestante. Que igrejas são essas paralelas à reforma protestante? Duas são mencionadas aqui. É claro que se a gente pesquisar, nós vamos encontrar outras igrejas pseudo-cristãs. Eu falo pseudo-cristãs porque são falsas igrejas cristãs. Como que a gente identifica uma seita, irmãos? Irmãos já aprenderam isso aqui? Creio que o pastor Robson já deve ter dado umas pinceladas. Como que a gente identifica uma seita? Uma igreja que não é igreja, uma igreja que tem os seus sofismas, tem as suas mentiras, as suas falsas mensagens. Aí, se a gente pegar aqui tudo que a gente aprendeu até agora, pela história da reforma, os elementos da reforma protestante, nós vamos falar, né? A sua fonte de autoridade, se a fonte dessa igreja é somente a Escritura, 100% a Escritura, toda a Escritura, ponto positivo, então, para essa igreja, né? Se essa igreja crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, outro ponto para essa igreja, né? É uma igreja trinitária, uma igreja que crê na Trindade. Todos nós aqui cremos na Trindade. Se é uma igreja que crê que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, outro ponto para essa igreja também. E por aí vai. A gente identifica uma seita por aquilo que ela entende a respeito de Deus, a respeito da Trindade, a respeito da palavra, a respeito da sua fonte de autoridade, a respeito da salvação. Se uma igreja aponta Jesus como o único e verdadeiro caminho para a salvação, outro ponto para essa igreja. Mas se essa igreja aponta também outros caminhos, outras formas de salvação, como por exemplo, a prática de boas obras, prática de caridade, ou precisa passar por alguém mais além de Cristo, precisa passar ali pela igreja, Cristo é o caminho, mas a igreja é o pedágio, né? Então, se essa igreja, seja ela qual for,
oferece outras fontes de salvação, é seita, não é uma igreja genuína. E por aí vai. Então a gente menciona aqui, irmãos, duas pseudo-igrejas que estão aí classificadas aí como igrejas cristãs, mas na verdade não são igrejas cristãs. A primeira que aparece aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, datada de 1844. A partir dessa data, um grupo de americanos dos anos de 1840 esperavam o retorno de Cristo. Todos nós esperamos o retorno de Cristo, não é, irmãos? Mas qual foi o erro deles? Marcar a data da volta de Cristo, dentre tantas outras coisas mais. Por isso, eles são chamados do advento, né? Os adventistas do sétimo dia, que também preservam o sábado e classificam o sábado também como fonte de salvação. Eles criam, esperavam o retorno de Cristo, o juízo final, e denominações como Adventista do Sétimo Dia abraçam a ideia de que o homem não possui uma alma imortal. Eles não creem na imortalidade da alma e que os maus serão destruídos por Deus no juízo final e não passarão a eternidade no inferno ou no sofrimento, porque para eles também não existe inferno. Então, já percebemos aqui que já se descaracterizou completamente de uma igreja de fato cristã, uma igreja de fato bíblica. Do lado temos aí as testemunhas de Jeová. Lá na minha terra o povo não gosta de falar testemunha de Jeová, eles falam testemunhas de Giovanni. Porque as verdadeiras testemunhas de Jeová têm que viver a palavra, né? Jeová é Deus, é Cristo, é Jesus, é o Senhor, né? Então, a gente brinca, né? Testemunha de Giovanni. Final do século XIX, surgem também as testemunhas de Jeová, que também negam a Trindade. Eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creem apenas em um Deus, o qual eles chamam de Jeová, ok? E dentre tantas outras coisas mais, né, essa religião foi datada aí de 1930, embora esse grupo já viesse evoluindo aí da década de 70, de 1870, grupos de estudo bíblicos coordenados lá por Russell, né, foram se consolidando, se fortalecendo, dando origem aí à seita dos russelitas, ou as testemunhas de Jeová, que negam tantas outras coisas mais, acreditam no juízo final, acreditam no juízo próximo, mas acredito, inclusive, que o inferno já é aqui, nós já estamos vivendo uma espécie de inferno. Obviamente, eu acredito que alguém aqui nesse auditório aqui já deve ter recebido, num domingo à tarde, uma visita de uma testemunha de Jeová, né? Ele chega lá com a revistinha Sentinela, né, chamada na meia-noite, distribui ali, nas praças a gente encontra eles ali, distribuindo as suas literaturas, com a intenção de tentar ganhar adeptos, né? E eles têm um negócio, irmãos, qualquer um que discordem deles, não é só o problema lá da transfusão de sangue, não. Se você precisar de uma transfusão de sangue, você for testemunha de Jeová, você pode morrer, esperando uma transfusão de sangue, que é proibido pela religião russelita receber ou doar sangue, né? E são tantas coisas que a gente poderia estar falando aqui, né, mas o tempo não nos permite, viu, irmãos? Mas eu peço aos irmãos que sejam atentos, né? Eles estão todos os domingos à tarde, talvez até durante a semana, distribuindo as suas literaturas, levando ali as suas mensagens, tentando te convencer, fazendo aquelas perguntas capciosas e perguntas que muitos crentes, velhos de casa, talvez não estejam tão preparados assim para responder. Tem muita testemunha de Jeová colocando muito crente no bolso, viu? Por incrível que pareça. Parece um absurdo para nós, né? Mas tem gente que ainda se deixa levar e se deixa enganar. Lembrei que eu ia falar. Se alguém discorda das ideias deles, eles são desassociados. O que é desassociados, né? Eles são expulsos da comunidade. Mas não é expulso só de ter o nome desligado do hall de membro, não. O pai está proibido de falar com o filho que se tornou um desassociado. A mãe não pode falar com o filho também, porque se tornou um desassociado, né? Eles pregam isso lá como se a pessoa fosse riscada do seu caderninho, né? Então, se você tem algum parente, e se você de repente, né, creio que não, mas se alguém dentre nós algum dia entrou ali dentro, fez parte daquela seita e se desligou, hoje pode estar aí, né, com a comunhão totalmente quebrada, sem contato nenhum, sem poder falar com o ente querido, porque é assim que eles procedem nessa seita. Então, eu estou falando isso aqui rapidamente, irmãos, o nosso objetivo aqui não é um estudo bíblico sobre seitas, mas eu preciso fazer esse esclarecimento para que a gente não caia aqui no engano de pensar que eles também são igrejas cristãs, porque não são, ok?
Adventista sétimo dia, todo mundo já sabe. Eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel, não uma teofania, mas o próprio arcanjo Miguel. Se Jesus é o arcanjo Miguel, então Jesus é um anjo. Se Jesus é um anjo, então ele não é Deus, porque se ele é um anjo, então ele é criado, ele não é eterno. Então a gente vê tantas e tantas coisas que têm aparência de serem coisas boas, são na verdade sofismas, mentiras, heresias e enganos para arrebatar os incautos e fazer ali novos adeptos dessas seitas. Descendo um pouquinho, irmãos, finalmente, nós entramos aqui nos primeiros grandes troncos das igrejas que de fato vêm da reforma protestante, são igrejas históricas, embora com o passar dos séculos, muitas e muitas igrejas que não são bíblicas, surgem também após a reforma protestante, com o nome de igrejas evangélicas ou igrejas protestantes. Mas quais são as primeiras igrejas históricas que vieram desse tronco aí do protestantismo? Nós destacamos aí, ainda no século XVI, o calvinismo. O calvinismo, na verdade, não era uma igreja propriamente dito, mas era um pensamento que promoveu a propagação das ideias calvinistas, que João Calvino sistematizou as doutrinas da graça, e o movimento calvinista, ele começa também a crescer no mesmo período da reforma protestante. Ele começa a avançar também, enquanto a reforma protestante começa a se espalhar agora pela Alemanha, o calvinismo já se espalhava pela França, já se espalhava pela Escócia, e ao chegar na Escócia, ele dá finalmente origem ao presbiterianismo, a igreja presbiteriana, ok? Eu vou ler aqui para a gente ficar bem informado. Irmãos, depois esse material vai ficar disponível, se algum irmão ou irmã desejar, só procurar aqui com o pastor Robson, com o Júnior, tá? O material vai ficar disponível para os irmãos. A teologia de João Calvino, qual a data que Calvino viveu? 1509 a 1564. Então perceba que 1509 a 1564, esse período aí da vida de Calvino vai colidir com o período da reforma protestante. 1517, por aí vai. Então, no tempo que Calvino já estava se preparando, cursando ali a sua faculdade de Direito, ao mesmo tempo ali também já se aprofundando em estudos teológicos, a reforma protestante já estava também no seu avanço, já estava também sendo preparada para ser difundida ali na Alemanha. A teologia de Calvino se assemelha à de Lutero no que diz respeito à centralidade das Escrituras. É claro que Calvino e Lutero vão discordar em alguns pontos, como, por exemplo, a questão da ceia do Senhor, a questão dos sacramentos. Lutero, por exemplo, ele tinha o objetivo de reformar a igreja, e ele desejava que a igreja se arrependesse e voltasse para as Escrituras, né? Calvino, por sua vez, acreditava que a igreja já estava tão degenerada que já não havia mais como voltar, e o único caminho seria o rompimento mesmo, seria a cisão entre a igreja católica e a igreja protestante. Eles criam na centralidade das Escrituras e também na graça divina e na fé para a salvação. Ele defendia ainda a ideia de predestinação, a de que quando os homens se rebelarem contra Deus, após a criação, Deus escolheu certas pessoas para serem salvas. Esse é o pensamento, em suma, de Calvino. E uma coisa que Calvino sempre concordava com Lutero é a questão da centralidade das Escrituras. Tanto é que o primeiro lema da reforma é sola Escritura, né? Nós falamos sempre isso, né? Somente a Escritura, nossa única, suficiente, infalível, irretocável regra de fé e prática. Não há outra fonte de autoridade, nem a igreja, nem o sagrado magistério, nem o papa, não existe outra fonte de autoridade. Aí abaixo, 1560, pode descer um pouquinho, por favor? Desse mesmo lado aí mesmo. Isso. Abaixo nós destacamos aqui os presbiterianos. Eles surgem da Escócia na segunda metade do século XVI, quando os ensinamentos de Calvino inspiraram o surgimento de uma igreja protestante local. Ainda teologicamente calvinistas, os presbiterianos se caracterizavam por igrejas governadas por conselhos de anciãos, presbíteros em gregos, eleitos pelos demais fiéis ou eleitos pela Assembleia. Irmãos, para quem não sabe, é exatamente por isso que a igreja presbiteriana carrega o nome de presbiteriana. Estou aqui querendo pregar a minha igreja não, mas só para os irmãos entenderem como que funciona, né? A igreja presbiteriana é uma igreja gerida por presbíteros, por bispos, por anciãos, que juntamente com o pastor, pastoreiam a igreja e tomam as decisões pertinentes ali, a gestão do rebanho, a gestão da igreja. Por isso nós somos chamados de presbiterianos, porque é uma igreja conduzida por
presbíteros. Ok, irmãos? Então, só para os irmãos entenderem. Vamos lá, vai lá em cima de novo, por favor, lá no protestantismo. Nós estamos falando agora das igrejas que vieram a partir da Reforma Protestante, igrejas que são consideradas históricas, igrejas históricas que vêm de fato depois do movimento da Reforma Protestante. Nós destacamos aqui em 1517 o próprio luteranismo. Veja, querido, que o movimento de reforma ele não foi só um movimento. A partir das ideias de Lutero, criou-se uma igreja chamada Igreja Evangélica Luterana. E a igreja luterana ela vai, obviamente, difundir as ideias de Lutero, a partir de 1517. Se os irmãos passearem ali pelo Espírito Santo, pelo norte de Minas, a divisa do Espírito Santo com Minas, os irmãos vão encontrar muitas igrejas luteranas na região do interior. Igrejas de pomeranos. Quem são os pomeranos? É uma mistura de alemães com italianos, com brasileiros, aí dá essa raça chamada pomeranos, muito comum ali na região de Águia Branca, ali no Espírito Santo, Nova Venécia, São Domingos do Norte. A gente vai encontrar esse povo ali espalhado por aquela região, porque são imigrantes mesmo, que vieram e se misturaram, né, com outras raças, são chamados aí de pomeranos, e em suma eles praticam aí o luteranismo. Eles congregam nas igrejas luteranas, e hoje tem pelo menos 2 tipos de igrejas luteranas no Brasil. Nós temos hoje a luterana no Brasil, que é uma igreja considerada, não sei se eu posso dizer mais crente, é uma igreja assim mais mista com a cultura brasileira, que inclusive ela se assemelha com algumas outras igrejas evangélicas, outras vertentes do protestantismo. Então ela adquire ali uma roupagem mais abrasileirada, e embora os pastores luteranos vistam ali a toga, a estola sacerdotal, os cultos, eles tenham ali traços do catolicismo romano, não é usado relíquias, imagens dentro dessas igrejas. A igreja luterana no Brasil, que é a igreja pura alemã, ela já conserva alguns traços do catolicismo romano, já pratica ali algumas práticas ali oriundas do catolicismo romano. É uma igreja considerada um pouco mais parecida com a igreja católica apostólica romana, porém, né, e eles conservam também imagens, relíquias na parede, vitrais coloridos, eles ainda conservam toda essa parafernália católica ainda. Baseados na doutrina de Lutero, eles mantêm parte da ênfase católica na liturgia, na Eucaristia, na comunhão, e na presença de bispos na coordenação da igreja. Em termos teológicos, porém, defende que só a Bíblia é a fonte de autoridade religiosa cristã, só a Escritura, e que só a graça de Deus, unicamente por meio da fé, cada pessoa é capaz de conduzir a salvação. Sola fide, então está os 5 solas aqui, sola Escritura, sola gratia, sola fide, faltou aqui soli deo glória, faltou também solos Christus, né? Mas é basicamente isso, né, que difunde aqui a igreja luterana. Claro, não poderia ser diferente, eles guardam ainda essas doutrinas ensinadas por Lutero. Dá só uma redadinha lá para o cantinho, lá em cima mesmo. Eu queria só destacar rapidamente aqui, irmãos, a igreja anglicana. O anglicanismo, ele é considerado, na verdade, uma vertente do protestantismo, embora ele seja mais antigo, ele antecede aqui o período da Reforma. A data aqui do anglicanismo remonta a 1491 a 1547. Então perceba que antes da Reforma Protestante já havia algumas raízes embrionárias já do anglicanismo, né? E embora os anglicanos não gostem disso, né? Eu até conversava com o Urias antes, né, Urias? Um dos motivos, e eles negam isso, né? É difícil a gente provar se de fato procede, mas um dos motivos do surgimento do anglicanismo seria a tentativa do rei Henrique VIII, o rei da Inglaterra, de se divorciar da sua esposa, já que ela não podia gerar filhos a ele, e o Papa não permitiu, o Papa não concedeu a ele o divórcio. E dizem aí, ou diz a história aí, a história popular, que por causa disso ele teria se revoltado contra a Igreja Católica e criado aí o anglicanismo. Mas a gente sabe que essas informações são insuficientes. Na verdade, existiam outros motivos para que os anglicanos também rompessem com o catolicismo romano e criassem ali uma igreja nacionalista,
uma igreja livre das interferências de Roma, uma igreja livre da interferência dos papas. O que, na verdade, o rei Henrique VIII desejava era uma igreja livre das imposições católicas, das imposições papais. Com estrutura semelhante ao catolicismo, com bispos e arcebispos, e a comemoração de dias santos, o anglicanismo adotou, por outro lado, a ênfase protestante na autoridade da Bíblia. Ok? Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Descendo um pouquinho, embaixo aí da igreja anglicana, nós destacamos também os metodistas. 1738 é a data aqui oficial, né, ou a data aproximada aqui, da fundação oficial da igreja metodista. Os irmãos John, 1703 a 1791, e Charles Wesley, 1707 a 1788, começaram a sua pregação com um movimento de revivescência religiosa, ou reavivamento religioso, dentro da igreja anglicana, focado na intensa piedade pessoal, na relação espiritual direta com Cristo e na pregação para as pessoas afastadas da religião tradicional. Acabaram se separando dos anglicanos em poucas décadas, criando aí o metodismo de João Wesley. Então a gente vai perceber que eles desejaram sim um contato maior com Cristo, eles desejaram sim um estilo de vida de santificação, de devoção, de oração, e por causa disso eles se afastaram também da igreja anglicana, iniciando aí um novo movimento conhecido como os metodistas. Até hoje existe a igreja evangélica metodista espalhado por vários lugares aí do Brasil e também daqui de Minas Gerais. Do lado aí, irmãos, no século XVII, nós destacamos também os batistas. A partir das ideias de líderes como o inglês John Smith, 1570 a 1612, igrejas dissidentes passaram a rejeitar o batismo de bebês e a defender que apenas o batismo de pessoas mais velhas que aderiram conscientemente à sua fé e entravam de corpo inteiro na água deveriam ser considerados válidos. Eles tendem a adotar a teologia próxima ao calvinismo. Então, os batistas, eles se diferem um pouco, né, da igreja presbiteriana, né, na verdade muito, né, se diferem muito das igrejas presbiterianas, mas são considerados também irmãos na fé, são considerados irmãos crentes também, e são considerados também uma igreja histórica, uma igreja que de fato, ainda que possua ali N possibilidades de opiniões teológicas dentro da igreja batista, há um fenômeno que está acontecendo inclusive com até igrejas reformadas. Hoje tem surgido N possibilidades de interpretações, até reformadas, N possibilidades de entendimentos teológicos. Não é por isso que a gente vai refugar um irmão e dizer que porque ele não pensa 100% igual a gente, ele não é um irmão na fé, não é uma pessoa crente, não é uma pessoa salva. Eu estou só colocando aqui, tá, irmão, sem fazer juízo de valor nenhum com as denominações que surgem a partir do protestantismo, nem metodista, nem batista. Só fiz o juízo de valor aqui só das testemunhas de Jeová e do adventismo no sétimo dia, que é necessário a gente esclarecer que não são igrejas cristãs, são seitas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Onde que eu parei aqui? Quase acabando, tá, irmão? Só a minha participação aqui é rápida. Estou acabando aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Assim. Lá embaixo, irmãos, finalmente, pulei nada não, irmãos, pulei não, né? Batistas, vai descendo lá, por favor. Presbiterianos já falamos. Isso. Abaixo aqui nós destacamos as igrejas pentecostais que surgem a partir do século XIX, irmãos. Então, as igrejas pentecostais, elas não são tão antigas assim. Século XIX parece que foi um dia desse, né? Estamos no século XXI, apesar de que eu não tenho 200 anos, mas parece, né? Eu sei que parece. Mas o século XIX foi um dia desse, né? Então elas começam a surgir no final do século XIX, também através de movimentos avivalistas lá nos Estados Unidos, e essas denominações acreditavam no nascimento espiritual do fiel ao aceitar Jesus como Salvador, com dádivas espirituais, como curas de doenças e no ato de falar em línguas desconhecidas ou uma glossolalia, processos que eram conduzidos supostamente pela ação do Espírito Santo. Por exemplo, Assembleia de Deus e Igreja do Evangelho
quadrangular. Eles surgem também a partir do século XIX, essas duas igrejas, ok, irmãos? Que são igrejas também de pessoas crentes, pessoas sérias. Eu já não sei se eu compartilhei aqui, mas na minha igreja eu já falei, parte da minha vida eu passei no meio dos assembleianos. De vez em quando alguém fala assim, o pastor Adei, você é meio pentecostal, né? Eu falo, devo ser, eu cresci um pouco com os assembleianos. Eu gosto muito desse meio, desses irmãos, eu tenho um respeito, um carinho muito grande por eles, e só para informação dos irmãos, eles surgiram dessa forma e com essa ênfase, né? A ênfase de avivamento mesmo, eles desejavam avivamento, né? E várias coisas surgiram, né? Várias polêmicas surgiram, né? Nessa busca aí pelo avivamento, essa busca pelo extraordinário, essa busca pela presença do Senhor. E por último, irmãos, já estamos encerrando, falei que minha participação era rápida. Por último, nós destacamos aqui os neopentecostais, que eles vão surgir bem mais recente ainda. Eles vão surgir por volta dos anos 70, 1970, vai aparecer lá os neopentecostais e começam a enfatizar o papel do Espírito Santo no cotidiano dos homens, dos crentes, a ideia da batalha espiritual entre forças divinas e demoníacas na vida do cristão. Parece aquela ideia de que Deus e o diabo estão numa mesa, né, lutando ali numa queda de braço. Parece que o conceito de batalha espiritual que é apresentado ali pelos neopentecostais, com o devido respeito, tá, irmãos, é que parece que as forças do mal e a força do bem estão ali lutando como se fossem iguais. E a gente não entende dessa forma. É claro que existe uma batalha espiritual, mas quando nós falamos em batalha espiritual, a primeira coisa que deve vir ao nosso coração é que essa batalha já está ganha em Cristo Jesus. Nós não estamos, quando a gente fala de Cristo, a vitória de Cristo sobre o diabo, sobre a morte, sobre o inferno, quando a gente fala sobre isso, e a gente fala até de escatologia, né? Não vamos entrar aqui também em escatologia, mas quando a gente fala de eventos futuros, nós estamos falando de um filme com spoiler, que a gente já sabe o final. Não é? A gente já sabe o final desse filme. Estou numa batalha espiritual. Ou uma pessoa acabou de se converter e está vindo para a igreja. Aí ele começa a falar para você, pastor Robson, estou me sentindo tão desanimado. Aí o pastor Robson, com toda a sabedoria, sem falar isso para ele, mas no coração que vem é isso, né, pastor? Eu já sei como é que é esse filme. Eu já sei como é que é a trama desse filme. Eu já sei as suas fases. A gente já sabe, né, que é uma batalha mesmo, que é uma luta, né, que todos os dias a gente tem que se esforçar. O apóstolo Paulo fala assim, nós não ignoramos os seus ardis, ou os ardis do diabo. Não ignoramos. De fato, ele age, mas eu vou usar aqui uma frase de Lutero. Lutero, ele disse certa feita que o diabo só pode chegar até onde a sua corrente permite. Porque quem segura a corrente é Cristo. Então o diabo só pode chegar até onde essa corrente, né, permite, porque Cristo segura essa corrente como se ele fosse de fato um cão acorrentado. Ele já está subjugado por Cristo Jesus. Mas nós batalhamos todos os dias, uma batalha espiritual. Entretanto, a gente precisa mudar essa visão de batalha, né? Não existe forças iguais entre Deus e o diabo. Não existe. O diabo já é um derrotado, não há poder que se compare com o poder de Cristo Jesus, com o poder do nosso Deus. Mas os neopentecostais, eles tinham a ênfase nessa batalha espiritual e a correlação de uma busca pela prosperidade, pela bênção divina, e era muito comum, e é muito comum nesses lugares, que não apenas essas campanhas visando prosperidade, essas vendas de nichos, de indulgências, essas vendas de benesses, de bênçãos. Parece que Lutero revira no túmulo, né, quando algumas coisas acontecem hoje, né? Lutero, acho que ele, né, revira lá no fundo, né, misericórdia, tanta coisa que combateu, hoje, infelizmente, muitas igrejas aderindo novamente àquilo que no passado foi combatido. Salvação pelo esforço humano, salvação pode ser perdida, a salvação pode ser comprada, você pode pagar aqui para receber alguma bênção da parte do Senhor, você pode pagar para receber uma oração, você pode pagar para receber por um milagre. Eu falo para os irmãos, se algum dia alguém te pedir dinheiro em troca de uma oração, sai fora dele, tá bom? Tem lugares que você vai lá e se você pedir o pastor ou quem quer que seja que esteja lá ministrando, ao final do culto ele fala assim, você não recebeu uma oração? Alguns vão falar assim, vamos na sala ali e a gente vai conversar. Mas só oração, não quero conversar não, só quero oração. Mas a conversa você sabe qual que é, né? Meu irmão, quero te desafiar a depositar aqui uma oferta de fé.
semear para você colher. Eu vou, assim que você depositar, eu vou fazer a oração por você. Hã? Hoje é Pix, né? É verdade, hoje é Pix, né? Faz um Pix aí, é mais rápido e instantâneo. Mas eu passei por isso. Eu passei por isso um dia desse, né? Um irmão de uma igreja famosa, não vou dizer qual igreja que é. Olha o curioso ali. Mas ele me achou no Instagram, né, e me chamou e conversou comigo e falou que precisava conversar comigo, que Deus mostrou alguma coisa a meu respeito, né, para ele. E eu fiquei curioso, né? Eu falei, pastor, vamos marcar então, eu vou aí no gabinete para a gente conversar, para a gente orar junto. Né? E ele simplesmente me ignorou, ele não respondeu, não falou que sim nem que não, que a hora que eu podia ir. Eu falei, não, eu vou te dar aqui os dados bancários aqui de uma empresa que a gente ajuda lá nos Estados Unidos, uma empresa que lida com pessoas, moradores em situação de rua, pessoas necessitadas. E eu chequei, a empresa existe, o CNPJ estava lá também, eu vi, estava tudo lá. Mas, entretanto, o que me chamou a atenção foi que ele pediu primeiro para eu fazer o depósito, mandar o comprovante para ele, para depois ele fazer a oração. E aquilo me deixou muito triste. Eu fiquei muito triste, irmão, muito triste mesmo, porque, por mais que a gente discorde com tantas e tantas coisas que a gente vê no dia a dia, a gente tem um respeito por uma autoridade, tem respeito pelos homens de Deus, né? Então, até hoje eu penso e eu oro a Deus para que seja um fake, que não seja ele mesmo que fez aquilo. Mas depois disso, me bloqueou, a gente não se falou mais. Então eu falo para os irmãos, se alguém pedir dinheiro em troca de algum bem, alguma graça, uma oração, um aconselhamento, querido, sai fora, não vai, tá bom? Tem seus pastores aqui, pastor Robson, pastor Elvis, tem a liderança dessa igreja, uma igreja abençoadíssima, pessoas aqui preparadas, capacitadas por Deus para te aconselhar, né, para te direcionar. A gente já aguenta, não sei se aqui o pastor Robson já passa por isso, né? Não sei se o pastor passa por isso, mas eu já passei em outras igrejas que eu pastoreei, as pessoas chegarem para mim no final do culto, domingo à noite, e falaram, pastor, que palavra abençoada que você deu ali, pastor. Eu falei, amém, meu irmão, glória a Deus. Está totalmente alinhada com o que o Edir Macedo falou essa semana. Aí você vai descobrir que as pessoas bebem dessas fontes a semana inteira, a gente fica, quem está pastoreando essa gente, né? Quem está pastoreando, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, agora eu estou enrolado, né? Deixa eu saber que palavra é essa, mas não tinha nada a ver com o que eu falei, na verdade. Na verdade, a pessoa totalmente equivocada, não falei nada daquilo que o Edir Macedo tinha falado naquela semana. Mas, enfim, eu vi né? Tem a ver com o que o Edir Macedo falou essa semana, né? E por aí vai. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas igrejas elas vão surgindo, como eu falei aqui, esse censo aqui, ele não é 100%, os números aqui com certeza já estão desatualizados. Eu posso atualizar esse número aqui hoje, que amanhã já está desatualizado de novo, que já apareceu mais igrejas, já apareceu outras igrejas aí, outras vertentes. Então, qualquer hora que você atualizar isso aqui, amanhã já está desatualizado de novo, porque vai só crescendo, vai só surgindo, vai só aparecendo. E a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, muito carinho, muito respeito, muito temor no coração para tratar com essas coisas, porque no meio dessas igrejas neopentecostais ou até outras seitas por aí, há muita gente sedenta, buscando o Senhor, procurando um sentido para a vida. Outras estão ali equivocadas, achando que o evangelho é prosperidade, é dinheiro, é cura, é revelação. Eu queria até sugerir aos irmãos, se os irmãos puderem, tem um livro, irmãos, não é um livro evangélico, é um livro técnico que nós estudamos no seminário em 2006 ou 2007, um livro da editora Paulinas. O nome desse livro é Análise Psicoantropológica da Igreja Universal do Reino de Deus. É um livro técnico, é um livro com uma pesquisa foi feita no seio dessa igreja, né? E o padre, na verdade, Paulo Bonfá, ele era um padre que escreveu esse livro, ele simplesmente ficou, parece que 2 ou 3 anos pesquisando para tentar descobrir qual era o motivo, né, do sucesso ou do enchimento em massa daquela igreja. Ele foi descobrir o seguinte, que aquilo não serve de alerta, né? 3 pilares sustentam ali, não só a Igreja Universal do Reino de Deus, mas muitas outras igrejas que carregam também essa vertente, têm também essa roupagem neopentecostal. Ele diz o seguinte, olha, eu destaquei 3 pontos. Se tirar qualquer um desses pontos, o sistema cai. Cura, prosperidade e exorcismo. Cura, prosperidade e exorcismo. Por quê? Todo mundo quer a cura para as suas doenças.
Todo mundo quer paz interior, todo mundo quer que os demônios os deixem em paz. Todo mundo quer dinheiro, né? Muita saúde e dinheiro no bolso, não é isso que a gente fala todo ano, está chegando no final do ano agora, né? Então, se você tira um desses 3 pilares, o sistema não se sustenta, o sistema cai, porque é a necessidade básica das pessoas hoje, a necessidade espiritual, a necessidade física e a necessidade econômica. Eles exploram esses 3 pilares. Se tirar, ele cai, ele não se sustenta. E da igreja neopentecostal, nós destacamos aqui também a igreja universal do reino de Deus, a igreja mundial do poder de Deus, a igreja renascer e outras mais, como a própria igreja da graça também, estão também dentro dessa vertente aqui de igrejas neopentecostais. Irmãos, não dá para a gente esgotar o assunto, não dá para a gente trazer aqui todas as igrejas. Obviamente vai surgir outras igrejas também, até igrejas abençoadas, igrejas bíblicas, igrejas reformadas, igrejas que alcançam um entendimento coerente das Escrituras, e alguns irmãos se juntam ali, resolvem abrir um novo ministério, a igreja reformada. Que bênção, irmãos! Vai continuar surgindo, vai continuar existindo essas igrejas, mas no final das contas, o mais importante, irmãos, é nós preservarmos as Escrituras, andarmos com Cristo Jesus, termos a certeza da salvação e andarmos em novidade de vida até a volta de Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu encerro aqui a minha fala, não sei se faltou alguma coisa, se deixei a desejar aqui, mas eu deixei esse material disponível, caso os irmãos queiram também consultar. Podemos orar? Pai Santo, Pai de amor, te agradecemos mais uma vez por essa noite tão especial, te louvamos, te bendizemos, pela oportunidade que nos foi dada aqui, por esse presente, esse privilégio que o Senhor nos deu de podermos falar da Tua Palavra, de falar das nossas raízes, de falar, Senhor, de tantas coisas delicadas, mas necessárias, importantes, indispensáveis à nossa fé, à nossa história e ao nosso crescimento. Que o Senhor conceda a Tua graça sobre essa igreja, que o Senhor conceda graça aos líderes dessa igreja, aos membros dessa igreja, desde o mais jovem até o mais experiente. Que o Senhor, ó Pai, conduza essa igreja na palavra do Senhor, que essa igreja nunca abra mão da doutrina, da verdadeira fé, que essa igreja, Senhor, nunca se aparte, que essa igreja, ó Deus, nunca negocie, mas que essa igreja seja fiel até o fim, até a volta de Cristo Jesus. Fortalece o pastor Robson, o pastor Elvis, Júnior, a equipe de louvor dessa igreja, a equipe de docentes dessa igreja, aqueles que ajudam também, os auxiliares, os diáconos, aqueles que estão labutando aqui nessa igreja. Que o Senhor conceda graça, fortaleça, Senhor, e que não apenas pensar na reforma, não apenas olhar para a reforma, não apenas aprender sobre a reforma, nós possamos, ó Deus, valorizar esse grande movimento, e que nós possamos, ó Deus, estar sempre nos reformando para a glória e honra do nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.